Olá pessoal, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo da monitoria de algoritmos de programação. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre laço de repetição, mais especificamente sobre o laço while. O comando de repetição do while tem duas partes, a expressão de teste e o corpo de repetição. O formato do while é esse que vocês podem ver, o comando while, a condição e o comando que será executado enquanto a condição for verdadeira. Essa condição segue as mesmas regras da condição do if. O zero sempre é falso e qualquer outro número considera verdadeiro. Também pode ser utilizado operadores lógicos e relacionais. Bom, o while, primeiro, ele testa a condição. Se for verdadeiro, ele executa o comando. Ao término, ele testa novamente e roda novamente se for verdadeiro. Caso em algum momento o teste forneça um valor falso, o while vai parar e seu programa segue o fluxo normalmente. Bom, agora iremos ver um exemplo de uso do while. Primeiro declaramos a variável, inicializamos ela com o valor inicial, que é 1. Logo em seguida fazemos com que o while dê um print mostrando o valor dessa variável. Enquanto ela for menor ou igual a 10, irá printar. Após imprimir o número 10, a variável é incrementada e passa a ter o valor 11. Como 11 não é menor ou igual a 10, o laço recebe o valor lógico falso. Termina sua execução. Neste segundo exemplo, o código irá receber números até o número 0 ser digitado. Quando o zero é digitado, o usuário se encerra e uma mensagem é exibida. Neste exemplo de execução, o usuário digitou números de 5 até 0. Do 5 até 1, a condição foi verdadeira. Quando o usuário digitou o número 0, a condição se tornou falsa. Então, o ciclo while se encerrou e o código printou a frase "você digitou o número 0". Bom, e o que acontece se a condição for sempre verdadeira? Como neste exemplo, while 1, como eu falei, o único número que a condição é lida como falso em C é o número 0. Então, o número 1 vai ser sempre verdadeiro. Nunca vai se encerrar, a menos que exista um break, ou que você feche o programa, ou que reinicie a máquina. Bom, como eu falei, existe o comando break que irá encerrar o while a qualquer momento. No entanto, não é muito utilizado, mas recomendado é que a condição de parada esteja dentro da condicional do while. Assim, não necessita do break para encerrar o ciclo. Geralmente as condições é um número que cresce ou decresce e ao atingir certo ponto o while recebe false, como resultado do teste de condição, e o while termina. Então é bom sempre seguir esse padrão de condicional. Outra estrutura é o do while. Ele é praticamente o while, mas com a diferença. No while, o código só é executado se a condição for verdadeira. Então ele pode nunca executar, pois a condição pode nunca se tornar verdadeira. Já no do while, o código é executado pelo menos uma vez. Do, em inglês, e nesse contexto, significa faça, e while significa enquanto. Ou seja, esse laço quer dizer faça isso, que é execute o código, enquanto essa condição for verdadeira. Resumindo, ele sempre executa seu código ao menos uma vez, pois ele primeiro executa para depois verificar. A sintaxe desse comando é o seguinte: do e o código que será executado, e while e a condição. Neste exemplo, o teste do laço é baseado no valor digitado pelo usuário. O laço deve ser executado pelo menos uma vez antes que o teste sobre o valor seja executado. Bom, este exemplo é para encontrar um valor, um número que seja par. Então, o usuário irá digitar valores que depois serão verificados se são par ou não. Se fosse para usar um while ao invés de um do while, o valor da variável num teria que ter declarado antes do while e teria que ser declarado com um valor ímpar, pois para entrar no while teria que ser validado se o resto da divisão por 2 era diferente de zero. Então, se fosse um valor par, nem executaria o comando do while. Então, por isso, nesse exemplo, usamos o do while, que a variável não precisa ser inicializada, e assim ela é executada pelo menos uma vez. No exemplo de execução, o usuário digitou 3, o 1, e quando digitou o 2, o ciclo se encerrou. Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.